Alfabeto da área de redes, letra F. Então, letra F nós temos flow, temos falha, temos fallback e fibra ótica. Então, o que é o flow? Flow é um fluxo de dados unidirecional ou bidirecional, normalmente bidirecional, entre dispositivos ou entre processos, geralmente caracterizado por um conjunto de pacotes de dados que segue uma rota específica. Em resumo, quando eu tenho pacotes trocados entre um mesmo IP, uma porta de origem igual, um destino, uma porta de destino igual, e o mesmo protocolo da camada de transporte, isso configura um flow. Então, dentro desse fluxo, foram trocados 6.445 pacotes, total de bytes 7 MB, quantidade de pacotes foram enviados de A para B, ou seja, do final 5 aqui para o final 1, 2.172. Essa foi a vazão. Aqui os pacotes no sentido contrário. Essa foi a vazão. A duração e a média de largura de banda que tem em cada sentido em bits. Então essas informações configuram um fluxo. Isso aqui é importante para várias coisas na área de redes, para análise de tráfego de rede, para tu saberes que conjunto de pacotes formou, né, esse fluxo de troca de dados. Uma falha, então, é um problema, uma condição que impede o funcionamento normal de um sistema. Isso é genericamente uma falha. Só que não é só disso, né? É de um serviço, de um dispositivo, resultando em interrupção ou degradação do serviço. Então a gente tem aqui, por exemplo, uma falha na conexão. Esse cara aqui é um cliente de Telnet SSH, não conseguiu conectar. Vai aparecer alguma mensagem relacionada a isso. Então, infelizmente, né, na área de redes, acontecem muitas falhas. Nós temos que saber a origem das falhas, temos que saber contornar esses problemas, mas idealmente tolerar essas falhas, né, ter redundância, para isso não causar indisponibilidade. Mas a falha em geral é basicamente não funcionar normalmente. O fallback é um processo automático ou manual, normalmente é automático, pré-definido, obviamente, de retorno de uma configuração ou um sistema de backup quando o sistema principal falha, garantindo a continuidade de serviço. Aqui, na verdade, continuidade de serviço é polêmico, certo? Na verdade, eu vou talvez restabelecer de forma mínima o acesso a um determinado dispositivo. Então, olha só. Aqui tem um exemplo de uma configuração de um dispositivo, é um access point, que tem o seguinte, ó. Tu pode definir o endereço IP desse equipamento aqui de forma dinâmica ou estática. E se tudo der errado, ele tem um endereço chamado de fallback. Ou seja, se perder o acesso aqui, ou seja, não recebeu o IP dinâmico, o IP estático está com erro, a rede não está funcionando, alguma coisa do tipo assim, não tem rota para ela, algo do tipo, ele vai voltar para esse endereço aqui. Então, esse aqui é o endereço de backup, certo? Então, é muito comum em equipamentos ter isso para tu não perder o acesso remoto. Senão, tu teria que ir fisicamente no local. Na área de redes tem muito disso, né? A gente está remoto. Fibra ótica. Então, meio de transmissão de dados, utiliza fios de vidro, né, o plástico, tem várias misturanças aí, né, mas basicamente isso, para transmitir luz, que proporciona alta largura de banda e baixa perda de sinal em redes de longa distância, que essa é a grande vantagem da fibra, na verdade, né? Não só velocidade, mas grandes distâncias. Então, qual é a composição da fibra? Na realidade, a fibra mesmo é isso aqui. E aí tem uma proteção aqui para evitar que a luz se propague fora do núcleo. Depois tem uma proteção aqui para aumentar a resistência da própria fibra. Tu tem aqui um invólucro de proteção e tu tem aqui a parte externa mesmo da fibra. Mas o que interessa aqui é a luz que vai sair pelo núcleo, certo?
Então isso aqui é extremamente usado na área de redes, né? Fibra ótica já foi uma novidade há 20 anos atrás, né? Hoje não é mais. Hoje é uma coisa comum. Está na residência das pessoas. Depois temos FTP, formatação, firewall e firmware. Então, em FTP, é um protocolo usado, como diz o nome, né? File Transfer Protocol, transferência de arquivos. É um dos primeiros protocolos usados na internet. Então, ele oferece funcionalidade de upload, download e recebimento de arquivos. Aqui tem um exemplo de um cliente clássico. Esse cara aqui foi muito usado, principalmente aí no começo da internet comercial, né? O WSFTP. O que é basicamente, né? Tu vai conectar num servidor de FTP e tu vai ter possibilidade de trazer arquivos, enviar arquivos, tu pode renomear arquivos, tu pode apagar arquivos, visualizar, criar pastas, navegar naves de diretórios. É isso que faz o FTP. O FTP caiu em desuso e foi substituído pelo SSH, usando os protocolos SCP e SFTP, que são protocolos seguros e muito menos complexos do ponto de vista de protocolo mesmo, de comunicação. FTP possui portas dinâmicas, então é bem complicado de tu liberar num firewall, por exemplo. Depois temos formatação. Genericamente, o que é isso, né? Processo de preparação de dispositivo de armazenamento, como um disco rígido, ou, né, tu podes fazer, no nosso caso, que aparece muito na área de redes, a formatação não é exatamente só formatar o disco. É instalar o sistema operacional também, né? Então é termos, por exemplo, como tem vários serviços desses, né? Que é formatação, instalação de programas essenciais, o Office, né? Desde que se tenha licença, antivírus, configurações básicas. Então é fazer os ajustes iniciais de um sistema. Normalmente de computadores desktop para usuários. Mas também pode ser em servidores, não tem problema nenhum. Um firewall, genericamente, o que ele é? Na verdade, ele faz filtro. Firewall, sinônimo é filtro de pacotes. Esse é o conceito. O que faz um firewall? É um filtro de pacotes. Baseado em regras que são pré-definidas, com o intuito de proteção contra acessos não autorizados e ataques maliciosos, além de possibilitar a administração de tráfego de rede. Aqui tem o exemplo de uma distribuição, o OpenSense, né? Vejo que as regras elas são criadas a partir dos protocolos, da origem, das portas, do destino. Então, isso não muda em firewall nenhum, certo? É um filtro de pacotes, então a gente tem que fazer filtro pelo cabeçalho dos pacotes. E tem firewalls mais avançados que fazem no conteúdo dos pacotes, que são conhecidos aqui como firewalls de nova geração, né? Ou firewalls que trabalham em layer 7, que analisam dados. Então tem vários níveis de firewall, mas o mais comum são regras a partir de cabeçalhos. E depois temos o firmware. O que é o firmware? É um software embutido em dispositivos eletrônicos e hardware, né? Normalmente. Tu vai encontrar isso aqui em tudo. Tu vai encontrar em PCs, tu vai encontrar em servidores, tu vai encontrar em AP, em switch, em roteador, em storage, em que vocês pensarem, em virtualizadores. Então esse cara aqui é o primeiro software que vai ter próximo ao hardware para fazer gerenciamento, vamos dizer, pré-sistema operacional. Então é mais ou menos isso aqui, ó. Numa sequência de boot, tu vai ter o hardware sendo inicializado fisicamente, e depois tu vai ter o firmware para ajustar parâmetros desse hardware aqui. Essa interação com o hardware aqui vai possibilitar que o sistema operacional possa gerenciar o hardware. Lá o sistema operacional pode fazer isso aqui também. Não é um problema, e faz, certo? Mas aqui são as definições iniciais.
e depois as aplicações vão rodar em cima do sistema operacional. Então a aplicação ela fica bem longe do hardware, né? Ela fica bem longe do hardware aqui. E essa é a ideia. O sistema operacional é o intermédio, né, das aplicações com o hardware. Então o firmware aqui é um intermédio entre o sistema operacional e o hardware. Legal. Aí depois temos flag, 5 channel, frame e full backup. Então o que é o flag? Flag é um sinalizador, né, um campo de controle de um pacote ou um protocolo. Indica uma condição específica. Por exemplo, como início ou fim de uma mensagem, confirmação de recebimento ou tipo de dado transmitido. Então tem uma coisa desse tipo assim. Ó. Aqui é o caso do TCP, protocolo TCP. Então, tu tens flags que definem o comportamento de controle aqui do protocolo. Então, tu vai ter um início de conexão, como é o caso aqui, que tem uma flag setada, está aqui. Então, normalmente essas flags são setadas em 0 e 1. Depois, se for fazer o procedimento aqui de envio de pacotes, tu vai colocar esse cara aqui em 1. Se for um pacote de reconhecimento, esse aqui vai ter em 1 e assim vai. Então são indicadores, né? O 5 Channel é uma tecnologia de armazenamento de alta velocidade que usa fibra ótica. Ou até mesmo cabos de cobre, dependendo, para fazer a conexão entre servidores e storage. É normalmente usado em data center, em ambiente de alta performance. Isso aqui usa cabos diferentes, tem velocidades diferentes. Então, depende do nível que está se falando aqui. Então, a gente parte aqui de 1 GB até 224 GB. Depende do tipo de codificação, qual é o tipo de protocolo. Então, é necessário uma interface 5 Channel, um switch 5 Channel, portas 5 Channel. Então, isso aqui é um mundo à parte. São tecnologias à parte. Então, normalmente, tu precisa desse desempenho todo aqui em ligações entre servidores e o armazenamento, o disco, né? Então isso aqui é muito comum em data centers, é muito comum em storages. Depois o frame. Frame genericamente o que é? É uma estrutura, é um pacote, né? Que contém informações de controle, como endereçamento e dados. E ele é usado aqui, frame, por quê? Qual é a ideia do frame? O frame tem esse nome, que é um quadro, né, um quadramento, porque tu tens um enquadramento de um pacote dentro do outro. Quando a gente está na camada de enlace, a gente chama frame. Por quê? Aqui tem o endereço MAC de destino, de origem, e aqui ó, é o pacote P que vai encapsulado dentro do frame. E aqui uma checagem de erro. Além disso, existem aqui um preâmbulo antes do quadro que ele vai ser anunciando, né? Ele anuncia o próximo quadro. Então a gente tem um espaçamento aqui. Então fica mais claro ainda que esse cara é tipo uma moldura. Ele emoldura o pacote. Por isso se chama frame. Por último, temos aqui nessa questão o full backup. Então, o que é o full backup? É fazer um backup completo. Todos os dados de um sistema ou dispositivo. Que normalmente é realizado periodicamente, né? Mas ele garante a recuperação completa em caso de perda de dados. Então deve ter um backup que não é total, é parcial. Existe também parcial. O problema de fazer full backup. Primeira vantagem, vamos dizer. A vantagem é, se eu pegar um desses backups aqui, que foram feitos, e eu restaurar ele, fizer um restore, eu vou ter todos os dados, as configurações que foram realizadas no backup, todas juntas. O problema disso aqui é, cada backup que eu guardar full, digamos que cada backup tenha 50 GB, e eu quero guardar 10 backups. Então multiplica 10 vezes 50.
É claro que não é bem isso aí, porque as tecnologias de armazenamento possibilitam deduplication, ou seja, tu não armazenar coisas repetidas, tu só sinalizar que ela é repetida. Tem melhorias nisso, né? Mas o conceito é exatamente esse. Tu ter a cópia íntegra. Além de outro problema aqui, que é o tempo de backup, né? Que pode ser muito grande se tu tiver muito volume de dados, né? Então, tu acaba fazendo parcial e se tu tiver que reunir todos os teus dados, tu vai ter que juntar todos esses pedaços aí. E aí tu vai levar tempo na restauração, não no próprio backup. É uma questão de escolha. Depois temos Full Duplex, FQDN, FTTH e Flapping. O que é o Full Duplex? É um modo de comunicação bidirecional. Ou seja, posso enviar e receber ao mesmo tempo. Isso aqui é a forma de funcionamento dos switches. Por isso que não existe mais o controle de acesso ao meio físico. Tu faz o envio e recebimento ao mesmo tempo. Então tu tem download e upload ao mesmo tempo? Sim. O que é diferente de Full Duplex? Half Duplex. O que é o Half Duplex? Tu pode enviar ou receber, mas não ao mesmo tempo. Isso aqui é o princípio de funcionamento dos hubs e dos equipamentos sem fio hoje em dia, dos APs. Funcionam assim. Aqui acontecem colisões no Half Duplex. Full Duplex não tem colisões. O FQDN, que vem a ser Fully Qualified Domain Name, é o nome de domínio completo, que especifica o nome de um host ou um recurso, seguido do nome de domínio raiz. Então ele é usado para identificar exclusivamente um recurso na internet. Olha só. O que seria um Full Qualified Domain Name? Por exemplo, aqui tem hostname Antares. Qual é o domínio? Empresa.net. Qual é o Full Qualified Domain Name? Antares.empresa.net. Isso é um domínio totalmente qualificado. Então seria unicamente, só existe um antares.empresa.net na hierarquia do DNS, certo? O Fiber to the Home é uma implementação de fibra ótica diretamente nas residências dos usuários finais, que oferece alta velocidade e outros serviços de comunicação que não eram nem imaginados, né, antes dessa tecnologia aqui. Então isso aqui já tem há bastante tempo, vamos pensar esse conceito, mas agora é uma coisa natural, né? É uma coisa comum. Com as tecnologias de GPON, tu consegue levar fibra para as residências. E quando tu leva esse volume, essa possibilidade, né, esse potencial de volume de tráfego de dados, então outras aplicações vão surgindo, né? Então percebam hoje com streaming de TV na casa das pessoas, isso é uma coisa natural, né? Com alta resolução. Mas isso aqui foi uma evolução que aconteceu desde lá do cabo de cobre, de telefonia que chegava na casa das pessoas, do ADSL, e depois fibra, e vai continuar por um bom tempo aí. Aí tem todas as coisas que envolvem tu levar a fibra até lá, né? O flapping é uma condição de instabilidade ou oscilação rápida. Então essas condições mudam frequentemente, de, por exemplo, up para down. Isso aqui é uma coisa complicada na área de redes pelo seguinte: se tu definires que tu vai ser avisado, ou seja, tu vai receber um alerta nessas transições de serviço aqui. Então aqui estava up, beleza, aí um tempo depois ficou um estado de warning, depois ficou inalcançável, depois deu down, depois foi para up. Imagine cada vez que dá essa mudança, então cada vez que tem uma alteração, tu vai receber uma notificação. Isso é normal, olha só, isso é normal. O problema é que isso aqui acontece num espaço de 10 segundos. Todas essas variações aqui. Então tu vai ter centenas de alertas aí num minuto, né? Então isso aqui não é algo desejável. Normalmente as ferramentas de gerenciamento têm esse termo flapping para tu evitar que aconteça isso, tu receber alertas disso, né?
Depois temos flooding, forwarding e fragmentação. Então o que é o flooding? Isso é um método de ataque normalmente, mas não só disso, né? Isso aqui é uma forma de comunicação também. Tu fazer inundação de pacotes. Normalmente tu vai fazer isso quando tu está fazendo descoberta de serviços em rede. Mas esse caso aqui, quando a gente fala de flooding, é um método de ataque, a ideia é causar congestionamento e interrupção. Então, fazer um ataque de negação de serviço. Tu vai ter alguma coisa desse tipo aqui. Ó. Eu peguei um exemplo de um ataque de amplificação de DNS. O DNS utiliza o UDP. O UDP é um protocolo que não necessita conexão. Então, um atacante aqui forja uma solicitação de DNS usando o endereço de origem de uma vítima, envia para servidores de DNS, que inocentemente devolvem a resposta para esse P, que é na verdade esse cara aqui. E tu faz isso milhares de vezes e tu consome o link do coitado do cara aqui da vítima, certo? Isso aqui é um exemplo de flooding, porque tu vai inundar de pacotes aqui. No caso, requisições de DNS, respostas, né? Coitado da vítima lá, que não sabe nem o que está acontecendo, certo? O forwarding é um processo de encaminhamento, genericamente é isso, de pacotes. Onde é que tu enxerga isso aqui? Tu enxerga isso aqui em roteadores, tu enxerga isso aqui em switches, em APs. Então, todo cara que repassa pacotes faz um forwarding, um repassamento. No caso de roteadores, que é o termo mais comum quando tu fala em forwarding, há uma análise da tabela de roteamento e se toma decisões de encaminhamento. A partir daí se faz, então, o direcionamento, que é a tradução literal do forwarding. O que é basicamente? Imagine que esse PC0 aqui vai se comunicar com o PC1. Ele vai ter como gateway padrão dele esse roteador aqui. Quando ele envia um pacote daqui para cá, o destino é o IP do PC1. Vai se analisar a tabela de roteamento aqui, nesse roteador. Tem rota para esse cara aqui? Tem. Encaminha então para cá. Ou encaminha para cá, depende qual é que é a política de roteamento. Quando faz isso aqui, quando faz essa passagem para cá, isso é o forwarding. Certo? Então, é esse cara aqui. Esse processo de analisar aqui e repassar. E chegamos em fragmentação. Então, o que é fragmentação de forma genérica? É a divisão de dados grandes de fragmentos, né, de dados grandes em fragmentos menores. Normalmente, tu vai ter pacotes para isso, né? Por que acontece isso aqui? Porque tem tecnologias de redes locais que tem MTUs, quer dizer, tamanho máximo de pacote limitado. Então, se eu tiver um pacote de, sei eu, 1.500 bytes, e eu tiver que passar numa rede que o MTU é de 1.400, o que vai acontecer? Eu não consigo fazer isso. Então, eu tenho que pegar esse pacote de 1.500 aqui e criar dois. Um de 1.400 e o outro com o resto. Então, isso aqui foi algo bastante complicado aí, numa certa época onde tinham tecnologias de rede local diferentes. Hoje, em redes locais, já que o padrão é Ethernet, o problema é bem menor. Então, aqui tem um exemplo do que seria a fragmentação. Então, eu parto aqui com 1.400 bytes, aqui é o mesmo tamanho de pacote permitido, chego aqui não, aqui é 512. Então, eu tenho que pegar esse pacote aqui e ser fragmentado. Quem fragmenta é o roteador. E quando chega no destino, o destino remonta esses pacotes aqui para ter novamente esse pacote de 1.400. Esse é o processo de fragmentação. Então aqui são conceitos, termos na área de redes com a letra F.